Deus não deu a igreja para os pastores, Deus deu pastores para a igreja. Mas muitas vezes nós herdamos essa cultura americanizada, então nós temos uma mega super ultra igreja e uma pessoa só que faz tudo, não é verdade? E aí há 40 anos atrás a gente já tinha um problema. Aí há 40 anos atrás a gente começou a ouvir os nossos irmãos latinos abençoados, que trouxeram essa cultura apostólica para o Brasil. Glória a Deus pela cultura apostólica. Mas a gente já tinha um problema, e agora a gente tem dois problemas, porque a gente tinha uma igreja com fundamento pastoral, e há 40 anos atrás começamos um movimento apostólico, e a gente já tinha um problema, uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. Eu acredito que o trabalho do Senhor para esses dias é transicionar isso. Quando eu perguntei ao Senhor, o que a gente vai fazer como ministério Mevan? Porque já tem tanto ministério. O Senhor disse, eu quero que vocês façam isso. Porque nós temos as duas coisas na igreja, nós temos os 5 ministérios. Só que nós temos uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. Quando nós temos que ter uma igreja com fundamento apostólico e um movimento pastoral. Então o nosso trabalho é só fazer isso, ó. Virar o globo de cabeça para baixo, porque as coisas estão certas, é os fundamentos que estão errados. A igreja começou com fundamento apostólico e ela vai terminar com fundamento apostólico, não com títulos apostólicos. Eu cuidei de gente que pagou para ser ungida apóstolo. Eu cuidei de pastores que não eram nem pastores e pagaram para ser ungido apóstolo. É porque a gente tratou o ministério como uma carreira. As pessoas param na minha frente e perguntam, como é que eu te chamo? Você me chama de Luiz Hermínio, meu nome é Luiz Hermínio. Mas não é apóstolo Luiz Hermínio, meu irmão. A minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, a gente tem essa coisa de, eu chamei esses, eu fui esses dias pregar num ministério, e eu cheguei lá e disse, sou pastor. Ele disse, não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. E eu andei com ele 3 dias e é apostata, não é apóstolo. Apóstolo, ele é fundamento, não é cobertura. Nós falamos muito de cobertura, irmão. Se você quer uma cobertura pastoral, você precisa de um pastor. Uma cobertura apostólica, você precisa de um apóstolo. Mas uma cobertura espiritual, você já tem. Ninguém pode te cobrir espiritualmente. Jesus é a tua cobertura espiritual. Tem algumas coisas na igreja que elas precisam ser ditas. O óbvio precisa ser dito, com amor, com paixão, mas sem frenesi, irmão. Nós queremos uma restauração na nossa nação. A restauração não começa por Brasília, começa pela igreja. Amém, irmãos? O sacerdote é muito mais importante do que o rei. Saul nunca se preocupou em trazer a arca, porque para ele o rei era maior que o sacerdócio. Davi, a primeira coisa que quando começou a governar, disse, eu não vou governar sem a presença de Deus. Como eu vou trazer a minha arca do Senhor? Porque Davi entendia que o sacerdócio era mais importante do que o rei. E para a glória de Jesus, se você tem na sua nação um rei que reconhece que o sacerdócio é maior do que ele, não tem como dar errado. O problema é quando os reis acham que eles são maiores que o sacerdócio. Não são. O sacerdócio é muito maior do que o rei. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada, restituída, restabelecida, reabiblada. Não existe essa palavra, mas eu criei agora. Reabiblar
reabibliada. Labassarabacata, lamanaraia. É a igreja que precisa ser tocada por Deus. E eu queria gastar um tempo com você para a gente falar um pouco sobre isso. Aproveitar que nós estamos em pastores e pastoras aqui, maior número, e não tem pastor e pastora, o caldo é mais grosso, né, irmão? Amém? Eu vou falar, não se ofenda comigo. Se ofender, hora que passa. Amém? Passa rapidinho. E eu não vou ficar medindo palavras aqui para a gente. Eu sou pastor de igreja também. Eu acho que ainda sou pastor de igreja. Eu estou na mesma igreja há 22 anos, no mesmo bairro e na mesma cidade. Então, o nosso trabalho é achar um lugar em Deus onde não tem lugar para nossas vaidades, irmãos. Nossas vaidades teológicas, nossas vaidades de títulos, onde a gente possa ser gente legal. Jesus era gente boa. Jesus era tão gente que Judas disse assim: ó, vocês não sabem quem é Jesus, mas vai ser o cara que eu beijar. E Jesus está no meio de povo, no meio de gente. Jesus era gente. Amém, irmãos? Amém? Então não é pecado um pastor ser gente. E eu acredito que tem gente que Deus usa, mas tem gente que Deus possui. Acredito, eu me recuso a pensar que Deus só quer nos usar. Deus quer possuir a gente, irmão. Essa coisa de dizer, Deus me usa, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me possua. Porque se Ele não estiver me usando, mesmo assim eu acredito que eu ainda sou dele. Né? O dia que talvez eu estiver mais velho, não conseguir embarcar num avião para ir para uma outra nação, para uma outra cidade, o dia que talvez eu não conseguir segurar o microfone nas minhas mãos, eu não sei, eu quero chegar nesse lugar, mas eu ainda vou ter um sentimento que eu possuo, o Senhor me possui, eu sou dele, né? E tudo que eu faço é dele. Esses dias eu conversava com o irmão, ele estava com um sentimento de perda muito grande. Ele falou: pastor, por que o senhor acha que eu estou com esse sentimento de perda? Perdi a igreja, perdi isso, perdi aquilo. Eu disse: porque você tinha sentimento de posse. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Quando você não tiver sentimento de posse, nada é seu, você não tem sentimento de perda nunca. Que Deus pode tocar em todas as esferas da sua vida e do seu ministério. E a missão Sudeste existe para isso, irmão. É uma missão para servir a igreja no Sudeste, nesses estados do Sudeste, no coração do Brasil. Amém? E nós queremos servir a igreja. Não queremos seu estatuto, não queremos uma placa da nossa igreja. Irmão, eu recebo diante de Deus, os pastores estão aqui, eles sabem disso. A gente abriria 10 Mevan por semana. Pessoas ligam, mas Mevan não é uma franquia, não é o McDonald's. Não é uma franquia. Entendeu? A gente tem um ministério para servir, uma plataforma, é um aeroporto para decolar e pousar avião de todas as empresas. Amém? Aviãozinho pequenininho, tem um avião grandão, né? Que não pode a gente ter esse sentimento de achar que é tudo nosso. Nós não queremos estatuto, não queremos placa de igreja, não queremos o dinheiro de ninguém. O dinheiro até a gente quer, se quiser dar, a gente está aqui aberto, né? Mas o que a gente quer mesmo é viver corpo, viver reino, viver o reino de Deus. Eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quer sem a gente, mas Deus é tão lindo que Ele espera a gente chegar para começar através da gente. Ele pode fazer o que Ele quiser sem você, mas é como se ele esperasse a gente chegar para dizer assim: eu quero que você faça comigo. Então Deus que me convida para participar, como que eu não vou ser fiel, irmãos? Eu preciso ser fiel à ideia original. Tem uma ideia original. Quando as pessoas questionavam Jesus acerca de alguma coisa, ele dizia: no princípio não era assim. Ele sempre levava a pessoa para a ideia original. Deus tem sempre uma ideia original. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12.
Quero indicar para você esse livro aqui, ó, Jesus, Meu Primeiro Amor. Amém? O devocional terminou, né, Cris? Não tem nem lá para São Paulo, nada, acabou tudo, né, Cris? Glória a Deus, né? Jesus, Meu Primeiro Amor. Esse livro é fantástico. Tem esse livro do pastor Reuel. Reuel escreveu esse livro muito bom, Ambiente de Glória. Eu queria ter olho para enxergar aquilo ali, Jesus. As 4 faces da adoração. Uau! Aleluia! As 4 faces da adoração. E esse aqui da minha esposa, a Iraci, escreveu esse livro aqui. A Iraci escreveu esse livro a caneta, irmão. Ela ficou 1 ano e meio escrevendo, rasgava tudo. Eles ficaram pilhando ela. A Iraci não gosta de púlpito, não gosta de microfone, não gosta de aparecer. Ela fica, às vezes assim, lá em casa, às vezes assim, a gente está lá em família, tira uma foto, ela fica toda, não tira foto não. Ela não gosta, é uma luta, ela não gosta mesmo. E ela escreveu esse livro. Eu passava da sala para o quarto nosso, tem um quarto de visita lá, ela estava lá com o som ligado, jogada no chão, escrevendo um monte de foto antiga nossa, assim. E ela escreveu esse livro falando de o que Deus fez na nossa vida, na vida dela exclusivamente. Gratidão, a linguagem do coração. Amém? Irá ser muito perseverante. Dá para ver, né, irmão? Glória a Deus. Ela acreditou no nosso casamento, acreditou na nossa casa. E dia 5 de setembro a gente completa 35 anos de casado. E eu vou te falar assim, diante de Deus, hoje é uma outra visão, outro lugar. Eu dizia para ela, eu chegava doido em casa e dizia assim, vai embora, eu não vou mudar. Eu gosto dessa vida louca. Eu gosto da noite. Eu gosto de droga. Eu gosto de zoeira. Eu não vou mudar. Ela dizia, não, eu casei para ficar casada. Você vai ser um homem de Deus. Eu disse, não vou, que homem de Deus o quê? Então eu só estou casado porque ainda assim ela teve perseverança. E ela acreditou. Eu acordava de madrugada, assim, ela estava com a mão em cima de mim. Deus abençoe meu marido e tal. Eu disse, meu Deus, ela vai me matar, Jesus. Pensava, ela está armando para mim. E ela perseverou na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, acreditou. E... que gato. Que lindo, eu começo a falar, me dá uma emoção. Vou parar de falar, irmão, deixa quieto. Não fala mais nada não. Mas é bom estar casado. Sou muito feliz com a minha esposa. Sou apaixonado por ela. Ela é minha prioridade. Ela sabe disso. Eu falo porque ela está assistindo, aleluia. Ela é a minha prioridade. Nossa casa está firmada no Senhor. E a gente é muito amigo, a gente se ama. A gente é muito amigo. Muito amigo, fala o que precisa falar, briga quando precisa brigar. Pau pega mesmo. É trash, ela é muito forte, eu também. Mas é assim. Eu tenho dificuldade de acreditar num casamento que não briga. A gente tem que aprender a brigar, gente. O pessoal que diz, a gente nunca brigou, aí quando briga não sabe. Só vive em paz quem aprendeu a brigar. É ou não é? Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da... Então, para mim aprender a viver em paz, eu preciso guerrear. Em breve, o Deus de paz que vai esmagar a cabeça da serpente. A gente aprendeu a discutir, aprendeu a pedir perdão, aprendeu a reconhecer, né? Claro que eu sou muito melhor do que ela, eu reconheço muito mais. Vamos lá, vamos falar de Bíblia, gente. Vamos. Está ficando muito romântico isso aqui. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. E o versículo de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
individualmente membros deste corpo. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Todos falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí entra o versículo 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que retine. Ainda que eu tivesse dons de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Nada seria. O que faz de você alguma coisa não é o seu título, é onde esse título está fundamentado. Eu nada seria se eu não tivesse. Paulo fala sobre os dons, depois ele diz: olha, eu vou falar de um caminho mais excelente, que vai manter esses dons protegidos, que vai manter esses dons debaixo da graça de Deus. Aí ele começa a falar de amor. Estenda sua mão para cá, me abençoa, por favor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua glória. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada lar que está aqui, de cada família, de cada ministério. Abençoa com a tua unção fresca, com o teu óleo fresco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmão, Paulo era fantástico, né? Trouxe uma clareza para a igreja acerca dos dons. Ele começa a falar de dons no capítulo 12. E aí, no capítulo, ele para de falar de dons para falar da onde esses dons devem estar fundamentados. Depois ele volta a falar de dons de novo. A preocupação de Paulo pelo zelo dos fundamentos é muito forte. Sempre, sempre. O problema é que às vezes a gente pega esses ensinos e muitas vezes a gente quer aplicar na igreja, mas, irmão, se a gente não mexer nos fundamentos, e é difícil olhar para fundamento, né? A gente só olha para fundamento quando as paredes estão rachando. Ninguém olha para o fundamento, ninguém passa na frente de uma construção e diz: meu Deus, que fundamentos. A gente olha para a textura, olha para a tinta, olha para os vitrais, olha para a decoração, porque a decoração é chamativa, né? Mas às vezes a decoração ela ludibria realmente a estrutura, né? Do que adianta ter beleza, ter enfeite e não ter beleza, ter mesa e não ter fome, ter cama e não ter sono, ter religião e não ter salvação, ter casa e não ter lar. Então a gente às vezes se preocupa tanto com a decoração, e quando nós nos preocupamos mais com a decoração do que com os fundamentos, a nossa preocupação sempre é mostrar para os outros uma coisa, é sempre para quem vê, né? Nós temos a nossa equipe de mídia, os midianitas, né? O Mica está aqui comigo, o pastor Micael, eu chamo ele, brinco com ele, digo, o pessoal da mídia, os midianitas. E lá a gente tem uma doutrina no ministério que a gente não faz para mostrar, a gente mostra o que faz. É uma linha tão tênue, tão fina, que a gente tem que tomar um cuidado, irmãos, porque nós vivemos uma geração, a geração da exibição, né? Tudo muito rápido, muito prático, né? Você tira, eu gravei live. Quem assistiu as lives na pandemia? E aqui em cima eu estava bonito, mas eu estava de pijama às vezes, porque só aparecia daqui para cima, não é? Então a gente mostrava uma coisa bonita, o pessoal dizia: meu Deus, o pastor Luiz estava arrumadinho, mas nada, eu estava de pijama às vezes. Deixa eu te falar uma coisa, e nós vivemos na geração da exibição. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, para não mostrar uma coisa que a gente não é, né? Mostrar uma coisa que a gente não faz. Então eu sempre digo lá para os irmãos, nós temos muitas obras sociais, muitas obras. Só em Itajaí eu acho que tem 9 ou 10.
missões. E eu sempre digo, antes de levar sua câmera para filmar, leve seu coração para fazer. Não adianta você levar a câmera para mostrar se seu coração não está empregado naquele negócio, não está junto. Então, cuidado que a gente precisa ter com a mídia, né? Às vezes, o Reuel, Cris, são a área da música do Mevan, o cuidado que eles têm, não é só a música, não é só o talento, não é só a performance, mas é um som que toque o coração de Deus, né? Alguém que cante na vertical, porque pregadores tem bastante, mas não é um pregador que nós estamos precisando nessa geração, é uma voz, né? A voz. E a voz não, a voz é sua, mas o clamor não. João Batista dizia: eu sou a voz do que clama. Ou seja, eu sou só a voz. Mas tem alguém clamando dentro de mim, e através da minha voz ele se expressa. Então é um cuidado, é uma linha muito fina. Fazer para mostrar ou mostrar o que faz? Porque quando você faz para mostrar, você tem um desejo, uma ambição, uma necessidade de exibir. Mas quando você faz, mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto. Serviço você pode contratar, você pode terceirizar, mas a missão não, você tem que empregar seu coração nela. E o que nos torna missionários é a missão. Então não existe missionário sem uma missão. Amém, irmãos? Então nós, às vezes a gente diz, eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Porque o chamado é maior do que a gente, irmãos. E o chamado não vai parar quando a gente parar. Certamente Deus vai colocar outro na linha, outro no caminho. Não é verdade? E a gente precisa ter essa cultura. Deus chama Elias e diz assim: Elias, levanta Eliseu, profeta em teu lugar. Meu Deus, você preparar uma pessoa para o teu lugar. Deus olha para Moisés e diz assim: Senhor, Deus diz assim para Moisés: eu vou te recolher, Moisés. Moisés diz: tá tudo bem, mas o senhor precisa colocar alguém aqui. O senhor precisa colocar alguém. O senhor precisa colocar alguém que saiba entrar, saiba sair, saiba se comportar. Aí o senhor diz: vai lá e levanta Josué, filho de Num, no teu lugar. Irmão, quando a gente sabe que alguém quer o lugar da gente, a gente fica apavorado. E Deus, a equação de Deus é diferente. Deus diz: levanta pessoas para o teu lugar. E Moisés, tão assim atrevido, me perdoe Moisés, mas ele dizia: Senhor, que nos últimos dias Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Aí vem Jesus. Uma igreja é uma igreja de continuidade. Aí você precisamos entender isso. E se um pastor está com o microfone na mão e ele não tem um coração geracional, é muito perigoso, porque as coisas que ele está fazendo podem parar nele. Deus é geracional, irmãos. Por isso que quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você ler Gênesis 37, está escrito assim: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Mas peraí, a história é de Jacó ou é de José? O Senhor diz: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Ou seja, a história era de Jacó, mas ela continuava em José. A tua história vai continuar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. Por isso todas as escolhas que você fazer hoje vão afetar diretamente as suas gerações posteriores. Não pensa que você pode tomar decisões isoladas pensando só em você. Você precisa tomar decisões já pensando nas suas gerações. Eu tenho um chamado, pastor? Tem. O que é um chamado? Chamado é uma chama que tem em você. É um fogo que queima dentro de você. Chamado é uma chama. Você é chamado por aquilo que queima dentro de você. O que é que queima dentro de você? Esse é o seu chamado. Isso queima dentro de você. Esse é o seu chamado. E não adianta, se você tem um chamado, o chamado tem você. E se o chamado tem você, então você tem um chamado. E não adianta fugir dos atritos. Os atritos são necessários, porque são os atritos que afinam o corte. O que é afinar o corte? É tirar os excessos. Então eu e você precisamos tirar os excessos. Tem muito excesso na igreja, irmão. Muita gente querendo controlar a vida do outro. Paulo, quando fala do véu na igreja, ele diz: olha, nós não temos tais costumes. Só estou falando para vocês uma coisa que pode ajudar vocês.
Mas saibam que nós não temos tais costumes. Aí alguém pega e faz isso um costume. E a igreja está engendrada, enxertada de costumes. E nós temos tornado costumes doutrinas, achando que isso vai santificar a igreja. Não, irmãos. O homem de Deus vai crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O homem de Deus, ele vai crescendo. Tem uma hora na sua vida que a operação de Deus aumenta tanto na sua vida, que daqui a pouco as pessoas acham que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. Porque você está acostumado a falar e acontecer. O problema não é as pessoas achar que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. O problema é quando você começa a achar que agora Deus consulta você para fazer alguma coisa. Por quê? Porque as operações de Deus aumentaram na sua vida. Quando as operações de Deus aumentam, chega uma hora que a vida financeira melhora na sua vida, no seu ministério. Se eu estou aí, eu digo amém. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, sabe? Isso. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, começa a prosperar você, começa a confirmar tudo que você fala. Aí você pronto, você achou que agora você achou um lugar e Deus, sabe, Ele tem que consultar você para fazer alguma coisa. Enquanto é as pessoas que pensam isso, tudo bem. O problema, sabe o que acontece? É que a gente gosta que as pessoas pensam isso. Às vezes alguém para na minha frente e diz: pastor, transfere essa unção. E eu acredito na transferência. Sabe o que eu dou para ela? O meu lenço. Vai chorar, pensando o quê? É de graça. Então nós, como os pastores, irmãos, aqui com muito amor, muito cuidado, nós precisamos desconstruir da mente das pessoas uma expectativa que elas têm em nós, que vai frustrá-la. E quando essa pessoa vê uma expressão da sua humanidade, ela pode sair e dizer: me decepcionei. Sabe por que ela se decepcionou? Porque ela criou uma expectativa nas suas ações, na sua santidade, que ela pensa que você não vai nem no banheiro. E se você não falar para ela das suas diarreias, porque a gente foi ensinado a não mostrar fraqueza, a gente foi ensinado a vender no púlpito um personagem que muda de roupa, muda de voz, muda de personalidade, porque agora ele está diante de pessoas. Nós somos ensinados a não mostrar fraqueza, quando a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós criamos um distanciamento entre o alpendre e o altar muito grande. E as pessoas que estão sentadas na nossa frente, elas olham para a gente e às vezes ficam pensando assim: cara, o que esse cara está falando, eu nunca vou conseguir viver isso. José falou uma coisa essa semana lá em Campinas interessante. Isso acontece comigo também. Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu na internet, eu choro. Você não chora assistindo os seus vídeos? Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu, irmão, eu começo a chorar, e dá vontade de ligar para aquele pregador e pedir para ele orar por mim. Meu Deus, eu precisava sentar 10 minutos com esse cara para conversar com ele. Porque você vê o vídeo, eu vejo o meu vídeo pregando, eu tenho vontade de ligar para mim, dizer: cara, ora por mim, porque o que você está falando aí é o que eu preciso. Mas nós não, nós somos criados a criar um personagem. Nós somos criados a criar um personagem para que as pessoas vejam a gente. Elas veem a gente, elas ficam pensando: cara, eu nunca vou conseguir fazer o que esse pastor está falando, porque ele anda num nível de santidade. Pastor, eu queria ter essa unção. Pastor, transfere. Eu digo: transfere as contas,
Eu vou transferir os medos, vou transferir os fantasmas, vou transferir as perseguições, vou transferir. Eu não estou vindo aqui reclamar e contar derrota, não, irmão. Eu estou feliz. Estou muito feliz. Mas o que a gente está transferindo, a gente está deixando as pessoas pensar da gente uma coisa que a gente não é. Deixa as pessoas ver que a gente tem fraqueza. Deixa as pessoas ver que a gente tem dificuldade. Não, mas elas daí, elas não vão. Não, elas vão. Elas vão ver que o que elas buscam em você, você também precisa. Ser humano é humanizar a espiritualidade, é ser gente. Amém, gente? Então, para mim, o ministério apostólico, ele veio para isso, para ajudar nesse cuidado. Porque o fundamento apostólico da igreja, ele precisa ser restaurado. Nós precisamos, como apóstolos, pastores, trazer fundamentos, mostrar as coisas como elas são, não vender um produto que a gente não compra. Eu conheço pastores, irmãos, a gente cuida desses irmãos também, que eles pregam uma coisa no altar que nem eles mais acreditam nisso, mas eles têm uma demanda para cumprir, eles têm uma meta para alcançar, sabe? Porque a sua convenção ligou para ele e disse que ele tem tantos % para fazer. Então a nossa fé se tornou uma fé logística. A gente tem uma meta para cumprir. Não me chame isso de evangelho. Não me chame de evangelho. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Nós temos meta para cumprir. É como se nós fôssemos vendedores de um produto. Vai ganhar um prêmio no final quem vender mais. Vai ganhar um prêmio no final quem abrir mais células. Vai ganhar um prêmio no final quem plantar mais igrejas. Por isso que nós estamos as igrejas cheias de gente vazias. Porque nós nos tornamos matemáticos. Onde ter mais me promove, onde ser maior me promove, onde ser mais alto me promove. E quer saber? Não tem problema nenhum você querer ser grande. Ser grande tem um caminho só. Quer ser alguém o primeiro? Senta no último. Quer ser alguém forte? Reconheça que é fraco. Quer ser alguém sábio? Se torne louco. A equação de Deus é diferente da sua. Então, queridos, o fundamento apostólico da igreja, os dons devem ser procurados, claro. Jesus mandou eu procurar os dons com zelo. Eu preciso buscar esses dons com zelo. Agora, a responsabilidade apostólica e profética da igreja é garantir a essência dos movimentos para que eles não se percam no caminho. Por isso a igreja começou apostolicamente e ela vai terminar apostolicamente. Nem todos precisam ser apóstolos, mas todos são apostólicos. Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Porque a igreja ou ela é profética ou ela é patética. Ela trabalha para a volta de Cristo. A igreja não trabalha para ficar grande, ela trabalha para a volta de Cristo. Se ela for continuar sendo pequena e pequenininha, com 20, 30 pessoas, não importa. Mas se ela estiver trabalhando para a obra, para a volta de Cristo, ela se tornou uma grande igreja no mundo espiritual. Então a responsabilidade apostólica é garantir que os movimentos da igreja não se percam no caminho. E tem um fundamento, e o fundamento é o amor, querido. O fundamento desse apostólico é o amor. Sem o fundamento de amor, os movimentos se perderão. Fundamentos apostólicos tem que estar anos na frente. Anos na frente. Por isso que a igreja fala, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, acho que é o versículo 18, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque ela tem que estar na frente.
Eles têm que ver primeiro. Não é? Não é? Então está na Bíblia. Está por aí, está em Efésios. A Bíblia diz que os fundamentos da igreja são apostólicos e proféticos. Nós queremos insistir com cobertura, mas nós somos fundamentos, irmãos. Um apóstolo, ele não entra na cidade, ele penetra nas estruturas de uma cidade. Ele penetra em intercessão, ele penetra em lágrimas. Apóstolos são fundamentos, pastores não é para ser cobertura de um empresário, é para ser fundamento daquela empresa. Enquanto eu e você não nos comportarmos por baixo, nós queremos nos comportar sempre por cima. Eu fui chamado e você foi chamado para garantir os movimentos da igreja dos próximos dias. Amém, irmãos? Por isso a gente tem que estar anos na frente. Anos na frente, ou seja, a gente vê primeiro. E se viu primeiro, eu tenho a responsabilidade de trazer. Eu confesso para você, eu aprendi muito sobre o ministério apostólico em 2006, 2007, 2008. E hoje eu estou pregando, porque hoje faz sentido. Porque quando um profeta, um apóstolo mostra alguma coisa, não faz sentido na hora que ele mostra. Você está no verão, ele está mostrando roupa de inverno. Ele desenhou uma roupa de inverno e você diz: como? Nós estamos a 40 graus. Você é louco, isso não vai acontecer. Escutem as nossas mensagens de 2015, 2016, 2017, 2018. Escutem elas. Entre na internet e procure 2017. Ouça as mensagens, você vai ouvir a mesma coisa. Deus vai parar o mundo. A gente sabia o que Deus ia fazer? Não. Mas a gente estava falando, Deus vai parar, nós vamos fazer coisas pequenas que vão movimentar coisas grandes. As igrejas fecharam, as empresas fecharam, o mundo parou, nós fomos para dentro de casa. Alguns tiveram que se refazer até profissionalmente. Alguns criaram novas formas de viver, novos jeitos de viver. Perdemos parentes, Deus recolheu amigos, recolheu parentes, recolheu familiares, um sentimento de perda. E aí alguns ficaram no campo do medo, outros prosperaram. Nós precisamos entender que eu não nasci para fazer, eu nasci para cumprir. Para cumprir o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito: tu, Belém de Judeia, Belém de Efrata, sendo a menor cidade, de ti sairá o rei. Depois ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. E depois ele desceu para o mar da Galileia e morou em Cafarnaum, Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito. Amém, irmão? Jesus vivia no cumprimento das Escrituras. Jesus, ele não veio para fazer, então faz um milagre. Ele dizia: não, eu vim para aqui fazer o que meu pai mandou fazer. Eu vim para cumprir. Você vai ter que decidir nos próximos dias se a sua igreja vive para fazer ou vive para cumprir. E se ela vive para cumprir, então eu vou ter que parar de fazer e voltar a ouvir a Deus. Eu preciso voltar a ouvir a Deus, senão eu só estou fazendo. E glória a Deus pelo serviço, glória a Deus a igreja cresceu, glória a Deus o prédio aumentou, glória a Deus a gente ficou mais conhecido, glória a Deus pela internet, estamos fazendo, mas eu nasci para cumprir. E muitas vezes para voltar a cumprir eu preciso parar de fazer. E agora Deus disse: pare um pouco. Eu quero você mais comigo do que com as pessoas. Pare um pouco. Eu quero falar coisas novas para os próximos dias. Eu estou voando, irmão. Eu estou ganhando oferta. Eu estou vendendo livro. Eu estou pregando nas grandes conferências do Brasil e do mundo. Meu Deus, está indo de vento em popa. E Deus diz: recolhe as velas. Volte. Pare um pouco. Eu quero... Poxa, ele vai parar? É. Como é que é isso, pastor Luiz? Eu vou te falar como que é isso. Quando você for tentado a se esconder, mostre. Quando você for tentado a mostrar, se esconda. Volte para o lugar em Deus. Eu vou te falar uma coisa séria.
Alguns de vocês que estão sentados aqui, algumas das senhoras, alguns dos senhores, alguns de vocês que estão em casa assistindo pela internet, você sabe o que eu estou falando. Deus já falou com você sobre isso. Você está tentando fazer a igreja crescer do seu jeito. O problema é que se você faz crescer, é você que tem que alimentar. Mas se Deus quem faz crescer, você não precisa nem ir lá. Faz 20 dias que eu não vou no meu Evansed. E não para, e está crescendo. Eu ligo para o meu filho na administração: meu filho, daí está tudo bem? Ele diz: está lindo, está maravilhoso. Eu digo: será que é eu que estou atrapalhando, Jesus? Liguei: Jacques, daí, cara, que palavra foi aquela que você pregou domingo à noite, Jacques? Tinha muita gente, pastor, tinha gente nas paredes, tinha gente, a igreja lotada. Eu digo: é eu, Jesus, a culpa é minha. Sou eu. Não é você quem faz a igreja crescer bonitinho. Essa é a sua frustração. Experimente parar uns 15 dias para ver se ela não continua. E aí você vai ficar pior do que está agora. Você vai dizer: não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não tem ninguém capaz aqui. Alguns de vocês que estão aqui sentados, senhores e senhoras que estão pela internet, Deus já está falando com você: pare um pouco, venha para o recôndito da minha presença, ande comigo. Eu quero te ensinar sobre as novas modalidades, as novas formas de movimento. Eu vou ensinar coisas que nem a NASA sabe para você. Eu quero colocar coisas dentro do seu coração que você ainda não viu, que os seus olhos não ouviram, que os seus ouvidos não ouviram. Mas você não, você está lá no frenesi de fazer. Até porque se não entrar o dinheiro até o dia 1º, como é que você vai pagar a conta dia 5? Eu vou te falar, irmãos, eu vou te falar, é sério que eu vou te falar, pense nisso. Se essa igreja está tirando a sua dor de cabeça, com aluguéis, com isso, com aquilo, para tudo, meu irmão, vai se reunir em casa. Deus não te deu uma igreja para acabar com a sua vida e para você dar mau testemunho na cidade. Vai reunir em casa, reunir debaixo de uma árvore. Não tem um pé de manga aí? Reúne debaixo do pé de manga, debaixo do viaduto. Irmãos, igreja é as pessoas. Igreja é as pessoas. Não dê trabalho para Jesus. Se movimento. Se você não entender o movimento de Deus, você vai ser um Jonas, sempre fugindo do lugar que Deus te enviou. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você. Para você. Pastor, mas o senhor nunca teve problema financeiro para pagar a conta? Claro que tive. Mas a gente vai consultar Deus e perguntar a Deus. Ele diz: você está fazendo errado, do seu jeito. Você não está fazendo do meu jeito. Do seu jeito, quem paga a conta é você. Do seu jeito, quem paga a conta é você. Deus promove Ele só protege o que Ele mesmo promove. O reino dos céus, Marcos 4:26 diz que é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então o reino dos céus você nunca vai conseguir explicar. Eu posso sentar com você todos os dias para tentar explicar como que a gente cresceu, como que a gente está se mantendo, como que a gente está avançando. Eu não consigo explicar, até porque se você consegue explicar, não foi Deus quem fez, foi você. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Oh meu Deus, eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Ele faz se eu obedecer. E se eu tiver que morrer para isso, se eu tiver que renunciar para isso, se eu tiver que voltar para isso, se eu tiver que soltar, meu amigo pastor, minha amiga pastora, solte. Vai aparecer um monte de gente: pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Não faça, chega de ouvir vozes. Para tudo e vai ouvir o que Deus tem para você. O teu Deus tem algo para você. O teu Deus Ele não te chamou para sofrer desse jeito. O sofrimento é pelo crescimento, irmão. A dor é a dor do crescimento, não é a dor da perda. Você não vai perder nada, fica tranquilo. E se eu perder, é porque não era seu.
não era seu. O que Deus te deu é seu e ninguém pode tomar de você. Ah, pastor, e se o cara sair e se me expulsar da igreja, eu abro outra. Eu vou orar até Deus fazer de novo. Entenda isso, entenda as movimentações do céu, querido. Os apóstolos não apenas entram em cidades, mas eles penetram em cidades. Eles tocam as estruturas, eles tocam fundamentos. Um apóstolo que não tem um livro de receita de alimento, ele é o alimento. Ele se torna o alimento para aquela casa. Um apóstolo não tem uma receita. E esse é o problema. Tem muita gente comendo a receita, achando que está comendo o alimento, porque leu. Não adianta, se você leu a receita, você tem que preparar ela para poder desfrutar dela. Não adianta comer um livro de receita e achar que está comendo o alimento que você leu. Um apóstolo, ele não tem receitas de alimento, ele é a própria comida. São todos apóstolos? Não, mas são todos apostólicos. Por quê? Porque a igreja é apostólica. Porque elas trabalham no fundamento para garantir que a profecia se cumpra. Para que eu tenho que trabalhar nos fundamentos? Para garantir que a profecia se cumpra. Para garantir que aconteça o que Deus falou que acontecerá. Então está escrito. Está escrito. Eu nasci para cumprir, não foi para fazer. E muitas vezes eu quero fazer e o que eu estou fazendo não está contribuindo para o cumprimento. Está desviando as pessoas do cumprimento da palavra. Eu nasci para cumprir, então o meu trabalho é ouvir a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo: ouve Israel, Senhor. Ouvir e obedecer faz parte de um propósito. A igreja, ela nasceu com uma plataforma apostólica. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus um como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará quais sejam a obra de cada um. Por isso o ministério apostólico trabalha nos fundamentos, para que Cristo nunca saia dos fundamentos da igreja. O ministério apostólico, ele trabalha para promover os fundamentos de Cristo. Não é as suas ideias. Eu não subo aqui para dar minhas opiniões. Eu subo aqui para repetir o evangelho todo dia a mesma coisa, todo dia. A igreja, ela foi lançada com fundamentos apostólicos. Essa é a ideia original de Deus. Um apóstolo, um profeta que trabalha nos fundamentos, ele não trabalha para colocar as suas ideias, ele trabalha para que o que já existe não saia dali, não perca o caminho. Não perca o caminho da construção, querido. E a gente não observa fundamentos. A gente só observa fundamentos por dois motivos: quando as paredes começam a rachar, ou quando a gente quer construir algo em cima daquilo que já existe. E a gente vai ver os fundamentos, chama um engenheiro para ver os fundamentos. Esse é o trabalho dos ministérios apostólicos e proféticos na igreja. Não tem a ver com título, não tem a ver com beija aqui no meu anel e me dá o dízimo, não tem a ver com isso. Tem a ver com trabalhar os fundamentos. Tem a ver com trabalhar os fundamentos. Por isso que eu vejo os profetas, eles vinham em Israel e diziam: assim diz o Senhor, ó Israel, e corriam para o deserto, porque a palavra deles tinha que ser maior do que eles. Era a palavra que ficava aparecendo e eles se escondiam. Você está me entendendo? Um apóstolo, ele pode apostolar da prisão. Um apóstolo, ele pode ser fundamentos. Ele pode trabalhar para os fundamentos. Não que ele seja o fundamento, simplesmente ele mostra o fundamento.
Ele está apontando para Cristo. Cristo é o fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Paulo, ele falava isso constantemente. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode mudar o que já existe. Ok, cada um tem as suas estratégias, mas elas não podem substituir os fundamentos. Amém, irmãos? Então a pergunta que as pessoas sempre fazem, qual é? Qual é a visão de vocês? A nossa visão é Cristo. Esperança em vós. É a esperança da glória, Cristo em vós. A ideia original de Deus foi que a igreja crescesse nestes fundamentos. Ninguém pode pôr outro. Você vai olhar para o Velho Testamento, tudo que Deus fala, tudo que acontece, Deus está apontando para Jesus que viria. Quando você chega no Novo Testamento, tudo que Jesus faz e diz, Ele aponta para o Pai. É o Pai apontando para o Filho e o Filho apontando para o Pai. É Pai e Filho trabalhando juntos. Um é o fundamento e o outro é o construtor. Por isso que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do fundamento que me enviou, do Pai que me enviou. Amém. Há uma grande discussão sobre o assunto paternidade. É um assunto que me domina, irmãos. Por quê? Porque eu fui criado sem pai, eu fui enxergar Deus como pai, eu já era pastor. Paternidade não é você colocar as pessoas debaixo da sua mão e dizer: eu sou pai dele na fé. Não. Isso é paternalismo. Paternidade é você apontar para Deus Pai. Agora, se um filho na fé te chama: e aí, paizão, o que que tem? O que que tem se você for realmente pai? Depois você lê 1 Crônicas ou 2 Crônicas, eu acho que é 29, quando Ezequias, filho de Acás, começou uma restauração em Israel. Ou é a primeira? Eu acho que é a primeira, está na Bíblia. Ezequias começou uma restauração em Israel, em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele era filho de Acás, e ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ou seja, o pai biológico era Acás, mas o pai que dava destino, o pai ao quem ele se afeiçoou, a quem ele ficou ali olhando e pensando: eu vou fazer igual Davi. Davi restaurou Israel, eu também vou restaurar aqui. Ele fez tudo que era reto como seu pai Davi, mas o pai dele era Acás, não era Davi. Então o que é que tem você ter um pai espiritual que ajuda você a achar Deus como pai, que ajuda você a achar os fundamentos da fé? Isso não tem problema nenhum. O problema é que muitos pais estão castrando seus filhos. O problema é que muitos pais não permitem que seus filhos cresçam. Eles colocam a comer debaixo da mesa. Filhos não comem debaixo da mesa. Quem come debaixo da mesa é cachorrinho, não é filho. Filhos estão na mesa com seus pais. Ah, mas a Bíblia diz em Mateus 23:9: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. Entenda o fundamento dessa palavra. A palavra que está em Mateus capítulo 23, versículo 9: a ninguém chameis de pai. A palavra pai ali vem da palavra pater, que é a mesma palavra para pátria. O que Deus está dizendo é o seguinte: a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque só um é o vosso pai. Deixa aqui. A palavra pai ali, ela vem da palavra pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. O que Deus está dizendo é o seguinte: não diga que ninguém é a sua origem, porque a sua origem sou eu. E onde é que eu descubro isso? Efésios 1:4, que diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então Deus é a minha origem. O ventre da minha mãe foi uma passagem, mas a minha origem é Deus. Eu saí dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que Deus está dizendo é: não diga que o Luiz Hermínio é a tua origem. Ele pode ter te ajudado, ele pode ter investido no seu ministério, ele pode ser um paizão para você, mas a sua origem sou eu. É isso que Deus está dizendo. Meu Deus, ninguém pode colocar outro fundamento. E agora pasmem, a palavra filho vem da palavra banar, que é a mesma palavra para bem, que é a mesma palavra. Sabe o que é que significa banar? Construir sobre uma base correta.
A palavra pai é origem e a palavra filho é construir sobre uma base correta. Então, se você tem uma origem e você se torna filho disso, você constrói sobre essa base correta. Isso é fundamento correto. Fundamento correto não é pegar a visão do ministério e levar a visão do... Olha, qual é a tua visão? A minha visão é essa. Não, se a tua visão não comunga com a volta de Cristo, não promove a volta de Cristo, não promove o cristianismo saudável e genuíno, ela não pode ser chamada de igreja. Qual era o pecado de Éfeso? Que Jesus fala em Apocalipse capítulo 2. Qual era o trabalho da igreja a igreja de Éfeso foi conhecida como a igreja amorosa, a igreja carinhosa, a igreja que ajudava todo mundo, amava todo mundo. E qual foi o problema dela em Apocalipse 2? Deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Mas você viu o que é que Deus falou dela? O que é que Jesus falou dessa igreja? Igreja que não suportava os falsos apóstolos, igreja que trabalhava e servia, mas ela perdeu o fundamento. O que é que ele disse para ela? Se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei o que do meio de ti? O candeeiro. O que é o candeeiro? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 anjos são os 7 pastores. Você vai ficar só com a sua denominação, mas a minha igreja não é mais aí. Isso é sério, pastores. Isso é sério, pastores. Se tu não te arrependeres, mas eu me arrependesse, eu estou com a igreja aberta todo domingo, estou atendendo as pessoas, estou dando cesta básica, estou alimentando os irmãos, tenho retiro, tenho isso, tenho aquilo. Preciso me arrepender do quê? Porque você faz tudo isso sem o fundamento correto. A sua intenção é errada. Não pense que Deus olha para o teu serviço, Ele olha para a tua intenção. Ele não olha o que você faz, mas Ele olha por que você faz. E sabe por que ela perdeu o amor? Ele disse: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Está lá, bota ali Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheça as tuas obras e o teu. Então peraí, ela tem obra e tem o quê? Obra e trabalho. Agora pasmem, a palavra obra vem da palavra avodá, que é a mesma palavra para avode, que é a mesma palavra para adoração. E a palavra trabalho vem da palavra tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Sabe o que Deus está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: eu te dei um lugar para adorar e você fez dele uma tortura. Eu te dei um serviço para fazer e você fez disso uma tortura. Por isso você está cansado, por isso você está depressivo, por isso você está angustiado, porque as coisas não aconteceram do jeito que você achou que ia acontecer. Por quê? Porque você parou de fazer a obra e ficou só fazendo o trabalho. Então, um recado para ti nessa manhã, meu querido pastor e amigo: pare o trabalho e volte para a obra. Pare o seu trabalho como igreja e volte para a obra. Pera aí, o que o senhor está falando? O que eu estou falando é que Deus te deu um lugar para adorar. Mas eu tenho que fazer culto? Não, você não tem. O seu trabalho é, antes de ministrar pessoas, é ministrar a Deus. Você é ministro do Senhor, você foi chamado para adorar o Senhor. E porque você adora o Senhor, Deus deixa você cuidar de gente. Porque você adora o Senhor, Deus deixa você governar. Porque você adora o Senhor, Deus vai te dar recurso. Porque você adora o Senhor, Deus vai te dar fama. Porque você adora o Senhor, Deus vai te levar em lugares estratégicos. Entenda isso. Então o que é que eu faço? Pare o trabalho e volte para o avode. Mas eu não sei tocar nada. Não precisa. Você não precisa ser músico para ser adorador. Não é da música que Deus gosta, de você. Você pode cantar até ciranda, cirandinha, vamos todos, não importa. Não é da música que Deus gosta. Deus gosta de você, cara. Deus gosta de você, irmã.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, ei, Ele virá com tudo.